Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 13 do MX3Cast. 13? Oi, veio 16 na minha cabeça. Não sei que eu falei 13, velho. Tá, vamos lá. Pode ir? Fala galera, bem-vindos ao episódio número 16. Eu falei errado da outra vez, corrigi agora, 16, não vou errar de novo. É a 16ª edição, onde nós trazemos aqui empreendedores de sucesso que vão trazer insights maravilhosos para vocês. E assim, ó, não se preocupa, se você absorver somente 1% desse podcast, eu tenho certeza absoluta que já vai transformar muito a vida da sua empresa, dos seus colaboradores e da sua família. Só 1%, não precisa aproveitar mais do que isso não, porque os nossos convidados daqui são empresas que já estão estabelecidas, têm muito sucesso, são vitoriosas e tudo que eles falam aqui, eles já aplicaram na prática. Então, aproveita um pouco deste conteúdo, absorve um pouquinho e refaz aí na sua empresa. Depois volta aqui e conta para nós, que eu tenho certeza que vai mudar muito o jogo para você. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, a gente tem aquele nosso contrato, aquele nosso combinado. Enquanto eu te entrego muito conteúdo que vai transformar a sua vida, da sua família, eu te peço só uma coisinha. Se você está no YouTube, vai lá, curte esse vídeo, assine o nosso canal, compartilhe esse link com outro amigo, com um parente, com outra pessoa, com outro empreendedor que com certeza também vai aproveitar o que a gente está falando aqui. E se você estiver no Spotify, não deixe de seguir o nosso canal lá, MX3 no Spotify, e não deixe de curtir esse episódio também, que aí você vai nos ajudar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E hoje, pessoal, a conversa é com alguém que transformou uma trajetória dentro da educação em um verdadeiro case de coragem. Ela começou sua carreira em Maringá, trabalhou duro, cresceu dentro da instituição e decidiu dar um passo que muita gente teria medo: abrir o próprio polo em Londrina. Por trás dessa história tem visão, propósito e uma boa dose de ousadia. Hoje eu quero entender o que existe por trás dessa decisão e como empreender dentro de um universo que muda a vida de tanta gente. Graziela, seja bem-vinda. Para começar, conta um pouquinho, quem é a Graziela por trás do crachá? Conta um pouco da sua trajetória. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Vamos lá, como eu falei, eu vim nua e crua, né, pronta aí para responder e para poder contribuir também, né, nas decisões na vida, nos pensamentos, nos projetos, né, de quem nos assiste. Bom, quem é a Graziela? A Graziela eu sou formada, né, em Direito e Jornalismo, mas a minha vida toda eu estive, de alguma forma, ligada à academia, à universidade. Comecei como auxiliar administrativo, depois eu fui assessora de gabinete, depois eu fui assessora de comunicação, e aí entrei para a sala de aula como professora e por aí, nessa profissão aí, às vezes muito ingrata, fiquei praticamente mais de 20 anos em sala de aula. E nessa caminhada aí, aprendi a ser gestora, né, coordenadora de curso, e a trabalhar na educação e me apaixonar. Essa é a Graziela que começou indiretamente com a educação e hoje tem como propósito a educação. Que aula você lecionava qual matéria? No direito, né? Eu sempre dei aula direito. no ensino superior e dava aula no direito. Direito constitucional, que hoje chega até a me arrepiar. Tenho pena dos professores de direito constitucional diante de tudo que a gente tem passado aí nos últimos anos. No começo da minha carreira, como eu estava na auditoria, o meu sonho era, depois da contabilidade, fazer direito. Porque era uma junção que era muito próspera. Todo contador precisa de um advogado e todo advogado precisa de um contador. Exato. E como eu estava na auditoria, então isso era uma combinação perfeita para você buscar cargo de direção, virar sócio. Mas como eu acabei indo para o empreendedorismo, aí eu deixei. Mas, Fábio, eu costumo dizer assim, ó, o contador consegue fazer direito e ser um excelente advogado. Uhum. Um advogado não consegue ser um contador. Se ele for o advogado que é contador, ele faz por necessidade. Cara, porque para a pessoa ter, eu não sei o que eu tinha na minha cabeça, porque para a pessoa querer fazer contabilidade, é um curso. Cara, é um curso complicado. Exige bastante. Complicado. Ainda mais a gente falando, né, de Brasil, legislação tributária, muda toda hora. Sim, muda toda hora. Exatamente. Cara, Coragem. Mas é legal que, falando de contabilidade especificamente,
quando eu fiz a universidade, contabilidade era um curso para você apurar imposto. Tanto que uma das palestras que eu dava nas semanas de contabilidade era justamente para mostrar para os jovens, cara, contabilidade não é para você gerar imposto. E aí eu começava a mostrar grandes cases que foram dos últimos anos, né? Isso faz tempo já. Que contadores começaram a virar CEOs, Sim. assumir posições estratégicas. E aí a contabilidade ela deixou de ser um braço ali que somente faz número, anota e apura imposto, para ser uma posição estratégica dentro das empresas, porque tem essa visão dos números. Hoje o meu escritório, né, trazendo exatamente isso, fazendo gancho, o meu escritório é o meu mentor. Entende? Me orienta em tudo que eu vou fazer primeiro, é o contador. E esse é o contador de sucesso. Exatamente. É o que entendeu esse feeling, que ele é um excelente mentor e consultor para os clientes dele. Exatamente. Porque ele tem uma visão... Cara, todo mundo que enxerga os números tem uma visão muito mais clara das decisões que vai tomar. São decisões mais acertadas. Exato. Estratégicas. É que hoje, na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo, né, e dando um salto gigantesco de professora de universidade falar do empreendedorismo, quando a gente fala em empreendedorismo, hoje não tem espaço para o amadorismo. Né? Então, você tem que se cercar de pessoas competentes, de equipes competentes, para o erro ser mínimo nessa caminhada, né? Porque ser empreendedor é ser ousado, é arriscar, mas sempre com o pé no chão. Por isso que se precisa se cercar de pessoas competentes. Resiliente. Esse acho que é a palavra. Tem que ser resiliente. Que olha... No Brasil porque a gente tem um sócio oculto, né? Vários. Mas um sócio maior que é o Estado, que leva uma quarta parte de tudo que você recebe, ou mais. E muda a regra do jogo do jeito que dá a hora que quer, e a gente é um sócio bem ditador. E me conta um pouco da sua trajetória na UniCV. Me conta um pouco para a galera, para nossa audiência aqui, né? O que é a UniCV, né? O que é a UniCV? E aí já embala um pouco da sua trajetória na UniCV. O UniCV é hoje, né, o Centro Universitário Cidade Verde, é uma instituição de ensino superior que nasceu há 20 anos na cidade de Maringá, fruto de um ideal, né, de alguns professores que queriam fazer uma faculdade voltada para a área de negócios, para a área empresarial, e eles se reuniram e fundaram o FCV na época, né? Faculdade Cidade Verde. Agora, em 2026, a gente está fazendo aí 21 anos, né? E é uma instituição realmente que manteve essa linha de negócios, de business, né? Forma profissionais para atuarem nessa área, formam os nossos colaboradores também para ajudarem nessas empresas, esses empreendedores que nascem lá nos bancos acadêmicos. Ela faz esse trabalho muito bem, com maestria. Tanto que hoje nós temos mais de 150 mil alunos, né? Eu acho que eu estou sendo bem modesta, que eu acredito que esse número já esteja... Isso é Londrina e Maringá? Não, na verdade, Maringá tem toda uma estrutura presencial. Né? Então, nós temos assim, vários cursos, entre eles Direito, Economia, Contábeis, Fisioterapia, Nutrição, e aí vai, enfermagem. Tem muitos cursos, todos na modalidade presencial. E em 2016, eu fiquei mais de uma década, né, trabalhando como coordenadora e professora do curso de Direito, e depois eu fui diretora, né, a diretora acadêmica do UniCV. E em 2016, nós abrimos o EAD, né, o ensino à distância, e aí sim, nós abrimos tarde. Por quê? Porque o EAD, desde 2005, já estava aí, né, na educação, um modelo americano que entrou no Brasil meio capenga, né, mas que entrou, e graças a Deus que entrou, porque proporcionou o acesso à educação que muita gente não tem até hoje. Então, em 2016, depois de amadurecer muito bem essa ideia, o UniCV abriu as portas para o ensino à distância, e hoje nós estamos aí com aproximadamente... Existiam 900 polos no Brasil,
né? E também tem no exterior, Japão, Portugal, Espanha, Bélgica, eu acho que tem também. Nós estamos já crescendo. Miami, eu acredito que tenha também. Eu não sou muito boa de lugares, mas nós temos aí um complexo de 900 polos no Brasil. Só que nós tivemos um marco regulatório do MEC agora, esse ano, e muitas mudanças ocorreram no ensino à distância e muitas mudanças boas para quem é aluno, boas para quem está procurando profissional de qualidade, boa para quem quer realmente ingressar no mercado de trabalho com um salário legal. Todas as mudanças desse marco regulatório, de uma forma incrível, foram muito positivas para o ensino à distância, e isso fez com que, dos 900 polos, eu acredito que o UniCV deva ficar até o final do ano com 500 polos ativos, mas 500 polos de fundamento, né? Porque houve aquela loucura, vamos abrir polo em tudo que é cidade e tal, só que depois, quando a poeira, né, assenta, baixa, a gente começou a ver, enquanto eu era diretora na época, que não era bem assim. Né? Quantidade é aquela tônica, né? Quantidade não é qualidade. E aí, agora, nesse ano, já se repensou a questão de polos, e hoje a gente diminuiu o número de polos, mas aumentou a qualidade desses polos. E eu estou num deles, né, numa cidade mega importante para o UniCV, que é Londrina. Apesar de nós estarmos a menos de 100 quilômetros de Maringá, que é a sede matriz, Londrina é um grande centro, perto de Maringá. Quando que você veio para o Polo de Londrina? Eu vim na pandemia. Na pandemia, eu estava como diretora do UniCV, naquela zona de conforto, né, fazendo o que eu já estava... Não vou usar essa palavra, que eu ia dizer careca, né? De tanto fazer, não vou usar. Mas a gente acaba caindo numa rotina, né? Quando a gente faz muito tempo a mesma coisa. E acaba aí pecando, eu acho, porque a gente não busca novas coisas, porque fica sempre naquilo, no mesmo, né? E aí eu comecei a repensar a minha profissão, pós 50 anos, né? O que eu vou fazer da minha vida. E a pandemia fez a gente repensar não só, né, a nossa vida pessoal, mas também a profissional. E foi o que eu fiz. Em 2020, eu pedi para sair. Se você me perguntasse lá em janeiro de 2020 o que eu ia fazer, eu ia responder como eu respondi para o reitor. Não que você pediu para vir para Londrina, você pediu para sair. Eu pedi para sair. Entendi. Eu pedi para sair, eu disse, olha, eu acho que 14 horas de trabalho por dia há mais de 20 anos está de bom tamanho. Eu quero ter a minha vida, eu quero à noite estar em casa, porque quem trabalha em universidade sai de manhã e volta às 11 da noite, né, para casa. E eu queria ter um momento maior com a minha família, com meus pais. E aí culminou de pai e mãe com Covid, grave. Aí, até depois, meu pai veio a falecer, talvez ou não, em decorrência da Covid. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Só que eu peguei todo mundo de surpresa, inclusive a mim mesma. Porque eu tomei essa decisão e externei essa decisão, né? Não fiquei mastigando, pensando melhor. E aí saí do UniCV. Só que eu consegui ter a minha liberdade. Trabalhei a vida inteira, desde os meus 13 anos, por 3 meses. Como meus pais moravam em Londrina, eu vinha, porque eles ficaram doentes. Você é natural de onde? Eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Isso é outra história, olha... Isso é outro podcast. Ixi, é outra coisa. E aí eu vinha muito a Londrina, porque os meus pais ficaram bem debilitados com a Covid. E aí eu falei, gente, Londrina, cadê o UniCV aqui? Quando eu ia para casa, olha, eu vou marcar uma reunião com o reitor, com a direção do UniCV. Ah, então você não... Eu imaginei que você tivesse já lá acertado que você ia fazer uma UniCV aqui. Então você veio para cá e depois que você teve um estalo... 3 meses depois eu disse, sabe uma coisa? Vou morar em Londrina sem problema nenhum, mas cadê o UniCV? Eu quero trabalhar no UniCV. E aí, aquelas coisas que acontecem assim na hora certa, no momento certo.
Eu tive uma reunião com a diretoria, que sempre gostou muito do meu trabalho, a gente sempre se deu muito bem, sempre pensaram muito próximos ao que eu penso sobre educação. E, para minha sorte, a nossa parceria deu super certo. Em 2020 mesmo, em junho, eu abri aqui. Só que, claro, pandemia fortíssima, lockdown. A gente foi para uma salinha que era da minha família, uma sala comercial de 40 metros quadrados. E ali a gente começou o Polo Londrina. De lá para cá a gente... Era uma equipe, no caso, quando você abriu, ou você já tinha algumas pessoas? Era eu equipe. Mas aí, logo em seguida, um ano depois, logo em seguida... Até isso é bom para o empreendedor, né? Antes logo da gente pular para esse um ano, vamos pegar essa parte da... Você ficou durante muito tempo como gestora, Sim. diretora. Isso aconteceu muito... Essa transição aconteceu comigo também. Por isso que eu acho legal a gente explorar, porque tem várias pessoas que estão nos assistindo que tem dúvidas de tomar essa decisão ou não, ou tomar a decisão e estão meio perdidas. Vamos explorar um pouquinho esse ponto aqui, de mudança... De empregada para empreendedora. Para empreendedora. Como é que foi esse primeiro ano de você assim, beleza, agora eu tenho o meu caos. CNPJ? Foi o caos. Foi um fiasco total. Foi um desespero total. Porque, assim, quando a gente parte para um negócio, e olha que eu era da área, eu entendia do que eu estava fazendo. Eu não fui me aventurar numa nova área. Não, eu entendia do que eu estava fazendo. Mas eu nunca imaginei que ser empreendedor era tão tenso. Brutal. Muito, muito. Você se digladia com você mesmo, com as pessoas, com as conexões que você tenta fazer e a coisa não acontece, e você tira do bolso, e você paga para trabalhar, e aquele monte de obrigação só vai chegando boleto. É meio desesperador. É muito desesperador. O primeiro ano, ele desafia demais você. Então, eu fui empregada a vida inteira. Né? Eu sempre tive um empregador. E chega no quinto dia útil... Que tá pinga ali, entendeu? Acabou. Faça chuva, faça sol, tá pingando ali. Nas empresas sérias é assim. Então, de repente, eu me vi tendo, né, que fazer o pingo cair e, muitas vezes, enfrentando dificuldades gigantescas. Porque eu escolhi um mercado super competitivo. Eu escolhi um mercado onde já existiam instituições de renome, não só em Londrina, como em nível nacional. E eu entrei ali de metida, né, de gaiata. Mas a maior dificuldade não era nem o segmento, era ser empreendedora mesmo. Era ser empreendedora. Eu não imaginava que era tão burocrático, eu não imaginava que não dá para você dar um passo em falso. Não. E aí que a gente volta naquilo que eu falei. Você tem que se cercar de pessoas competentes. Eu costumo falar hoje para a minha equipe exatamente isso. A gente não pode saber tudo. Quem diz que sabe tudo, com certeza já começou errado. E cada um tem a sua área. Então, no momento que você decide ser empreendedor, você tem que empreender naquilo que você conhece. Mas só isso não basta. Você tem que se cercar de pessoas que entendam de outras coisas que você não domina. Exato. E aí vem um bom escritório de contabilidade, porque o escritório de contabilidade não é só gerar imposto, ele vai realmente ser o seu... Assessorar. Sabe, os seus olhos. Né? Olha, isso aqui está legal, isso aqui não está, isso aqui você pode, isso aqui não pode. Se você fizer assim, vai acontecer isso aqui. Porque a gente sabe que empreender, quando eu escutava, todo mundo me dizia assim, né, que eu estava bem longe da área de ser empreendedora, falavam que a maioria das empresas que abrem, fecham em 2 anos. E eu achava aquilo tão... Imagina. Né? Imagina se isso vai acontecer. A pessoa investe horrores para abrir o seu próprio negócio e em menos de 2 anos fecha. Mas hoje, na posição de empreendedora, é isso mesmo. Se você tem que roer o osso para chegar na carne. Isso é fatal, ainda mais a gente falando de Brasil.
Então, você não começa lá em cima. Você pode querer chegar lá em cima, né? Mas você tem muito trabalho, muita dificuldade, muita burocracia. Por isso que você realmente tem que querer muito aquilo e entender daquilo. Porque senão você fica na mão de terceiros e aí, de empregado, você vira o trouxa da vez, né? Porque o mercado ele está cheio de gente esperta, Sim. né? Que vê naquela pessoa ingênua uma oportunidade, né? De tirar vantagem. Então, não é fácil, não. E passando esse primeiro ano de transição... Olha, após um ano no Equipe, Uhum. eu fui, eu acho que um pouco audaciosa. Eu não tinha caixa, eu tirava das minhas economias de 30 anos de profissão aí na área acadêmica, e eu vi que ou eu fazia algo diferente para ter um resultado diferente, ou eu ia morrer na casca. Eu lembro que na época eu conseguia fazer a pau e corda uma matrícula por dia. Mas assim, isso já era um resultado fantástico. Só que isso nunca ia pagar minhas contas. Nunca. E aí aí eu falava com um com o outro, tem que investir em tráfego pago. Aí quando eu fui falar com a agência, o tráfego pago, quanto é que eu preciso investir? 5 mil dá? Grazi, 5 mil é piada, entendeu? Poxa, como assim piada? Eu não ganho 5 mil dos alunos, entende? Enfim, é bem complicado. Aí, após um ano, eu vou ser audaciosa, vou contratar pessoas, vou pôr vendedor externo, vou pôr uma secretária, vou sair para a rua, vou mostrar a cara, vou bater de porta em porta se tiver que bater, mas eu vou ter que sair, porque eu estava já ficando estagnada. Sim. Né? E eu percebi que ou eu assumia um papel, eu quero muito isso, ou eu ia desistir, porque realmente era desanimador. Era desanimador. E aí foi isso que eu fiz. Eu contratei... É que mudou muito, né, o cenário educacional no Brasil. Muito. Se fosse essa mesma abordagem lá em 2008, Sim. vendia Vendia. muito, porque era uma cultura diferente, era uma visão diferente. E era de qualquer jeito. Não era engessado. Era de qualquer jeito. É aquilo que eu falei, a gente pegou um modelo americano e colocou aqui no Brasil. Olha, vai ter ensino à distância agora, porque temos internet e todo mundo vai estudar. Sim. Né? Então, teve aquele boom, né, da novidade. E se você pegou um pós-pandemia também, que a galera estava se restabilizando financeiramente, tentando entender para que lugar eu vou. É que, na verdade, assim, a pandemia ela foi muito boa para o ensino à distância. Nós conseguimos dar um salto que ia demorar 10 anos em 2. Porque não tinha outra opção. Não tinha opção. Então, assim, as pessoas que eram mais resistentes ao ensino à distância passaram a perceber, poxa, eu estava no presencial, eu só pude me formar porque teve o EAD na pandemia. Eu estava no ensino médio, eu só consegui concluir o ensino médio porque teve um EAD na minha vida. E foi legal. Então, tirou aquele estigma, né, de falta de qualidade, tirou aquele estigma de uma coisa de qualquer jeito, que não forma ninguém para nada. Né? E foi muito bom para o ensino à distância a questão de ter esse momento, esse salto assim, na credibilidade das pessoas. Né? Passaram a acreditar que o EAD realmente é uma forma de dar acesso a educação e a educação superior, né, falando do meu negócio, de uma forma positiva, formadora e de possibilidades e novas perspectivas na vida. Então, foi muito bom a pandemia, se é que pode dizer que a pandemia foi boa para alguma coisa, mas para o ensino à distância houve um salto absurdo. E para as pessoas também passaram a ter uma concepção diferente do ensino à distância. E aí foi a oportunidade que quem já tinha voou. Sim. Quem já estava na área do ensino à distância voou. Os grandes ficaram maiores. E eu, num momento completamente meio que
um patinho feio, né, na história, porque não era o momento para isso. Mas eu só sabia fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E como eu sempre me identifiquei muito com os propósitos, valores, missão do UniCV, eu não me via em outra instituição também. Não queria mais ser empregada, queria ter o meu próprio negócio, mas que o meu negócio fosse educação, e se tivesse que ser educação vinculada a alguma instituição de ensino, que fosse ao Centro Universitário Cidade Verde de Maringá. E com os times comerciais na rua, deu certo de primeira ou ainda... Não, demorou. Demorou. Tanto é que 1 ano depois, eu com um time pequenininho, 3 pessoas, eu lembro que eu reuni a minha equipe, grande equipe, éramos em 4, e disse, olha, gente, vou segurar a onda até dezembro de 2023. Olha, vou segurar a onda até dezembro de 2023, vocês já começam a ver outra opção aí, porque, infelizmente, acho que eu não vou aguentar mais que isso. Mas isso eu já tinha 200 alunos, já tinha melhorado bastantinho. E tu sabe aquelas coisas assim, mas para aí, e se eu aumentar um pouquinho? Aumentar, você fala aluno ou vendedor? Aumentar tudo. Tá. Né? Sair dessa sala comercial, ter uma visibilidade maior, começar a participar de eventos externos, pagar mesmo para aparecer. Vamos lá, eu comigo mesma, vamos. Entrou a ousadia mais uma vez. De novo. Mas não sei se é ousadia ou irresponsabilidade, tá? Porque, na verdade, eu apostei quase tudo que eu tinha adquirido na minha vida inteira nesse salto. Aí eu mudei de sede, eu fui lá para Humaitá, procurei também a ACIL, né? Comecei a frequentar a ACIL, comecei a frequentar outras rodas, e aí fui indo, mas com muito sangue nos olhos e sem olhar para trás, né? E com a convicção de que ia dar certo. Na minha cabeça, depois que nós mudamos a nossa sede para essa segunda sede lá na Humaitá, eu vi que ia dar certo. E realmente começou a dar certo. Eu acho que deu, né? Hoje nós temos 5.500 alunos. Isso só Londrina? É. Sensacional. Então, eu acho que deu certo. Continua só EAD Londrina ou tem presencial? Não, tem semipresencial. É que, na verdade, o ensino à distância, ele teve esse marco regulatório agora, em 2025, e o EAD, ele sofreu algumas mudanças, e entre elas é que todos os cursos, de alguma forma, foi exigido a presencialidade. Né? Essa presencialidade, em alguns cursos, é no polo, com aulas no polo, com professor, né? Ou aulas ao vivo, com presença registrada, né? Ou então projetos extensionistas, e o que eu acho maravilhoso, porque aí o aluno consegue colocar em prática o que ele está aprendendo, que era uma grande lacuna que existia, né, no EAD, o aluno não colocar a mão na massa. Então, a presencialidade, agora, dia 6 de novembro de 2025, passou a ser obrigatória em todos os cursos. E aí a gente, enquanto instituição, nós temos pessoas muito competentes que se debruçaram, né, nessa parte pedagógica, e hoje nós temos todos os nossos cursos com a presencialidade exigida no MEC, seja num projeto, seja em encontros ao vivo pela internet, seja encontros no polo, sejam congressos que exigem também a presencialidade. Nós conseguimos fazer aí um mix e que deu muito certo, e que nós temos certeza que vai ser um grande passo para o profissional que busca uma formação no EAD. A sua equipe hoje quantas pessoas? Hoje nós estamos em 16 pessoas. 16 pessoas. 16 pessoas, e com vaga aberta, mas não encontramos os profissionais. Mas bem-vinda, eu também estou precisando. Todo mundo está com esse problema. E aí, olha só, vem outra possibilidade, né, de negócios, exatamente pela dificuldade que eu encontrei.
porque já não bastava a dificuldade lá no início, de falta de dinheiro, falta de cliente, né? Correndo atrás, aí você consegue virar a chave, a coisa está andando, aí você precisa de gente competente, com formação, para te ajudar. E aí você não encontra. Você encontra um mercado com pessoas completamente despreparadas. Ou você encontra alguém com formação, mas não preparado. Mas não preparada, exatamente, né? Tem a formação, mas não tem a competência e a habilidade naquela função. E a gente quebra a cara. Aproveitando esse gancho, vamos trazer uma pergunta polêmica, mas eu quero escutar a sua opinião. Ai, meu Deus. Como não me coloca em quem fria. está do lado acadêmico. Vamos lá. Assim, isso é uma discussão que ela já vem há alguns anos e muita gente se pergunta. Diploma ainda importa? No Brasil? No Brasil. Sim. Sim. Porque o diploma, ele vem para coroar, né, uma dedicação, um conhecimento, uma resignação, para que a pessoa consiga exercer uma profissão reconhecida. Agora você está dizendo assim, o diploma ainda importa. Importa, porque nós vivemos numa sociedade de meritocracia, né? E o diploma, de certa forma, ela é um mérito da pessoa. Eu vou complicar a pergunta ainda, tá? Vai complicar? Não, essa é a primeira parte. Eu fiquei meio enrolada aqui para responder. Mas o diploma, ele ainda é essencial no Brasil. Porque é uma das formas que nós temos de descobrir talentos. Isso. Certo? A partir do diploma é possível nós descobrirmos talentos. E olhe só, que muitas vezes o que acontece, talvez pela qualidade de ensino, o talento que a gente descobre não é a formação da pessoa. Ela chega com um diploma de enfermagem e a gente descobre dentro da empresa, ela atuando dentro da empresa, que ela é uma excelente consultora de vendas. Não, isso é porque vendas, acabou puxando um outro gancho, mas assim, eu gosto de trabalhar assim no podcast. Vai entrando uns ganchos, eu vou puxando porque é interessante. Vendas é um ponto bem legal, porque qual que é a formação acadêmica de vendas específica? Quem estuda para ser vendedor? Hoje tem, viu? Hoje Agora, tem. Hoje tem. Hoje tem, mas hoje tem, não. A vida inteira não, você nunca. É vocação. você tinha vergonha, né, de ser vendedor. Sim. Então, acontecia justamente isso. A pessoa, ela fazia um curso, independente de qual fosse, e ela se destacava por ser mais comunicativa. Exatamente, marqueteira. E aí virava vendedora. Exato. E hoje tem algumas formações. Agora, hoje tem formações em vendas. Vendedores, pelo amor de Deus, sinalizem onde vocês estão. Porque eu vou te falar sinceramente, para mim é o coração da empresa. Não, assim, o departamento de comercial. E não é só porque ele vende, é porque ele faz a máquina. Não entrou girar, dinheiro, a empresa entendeu? para. É matemática. Exatamente. É matemática. Exatamente. Mas beleza, mas aí depois que vendeu, alguém tem que entregar. Não, ok. Perfeito. Mas, vamos dizer assim, na cadeia produtiva, com certeza, tem que entrar o dinheiro primeiro para comprar alguma coisa para fabricar. Então, empresa que não vende, quebra. Gera até uma ciumeira, né, na empresa, né? Porque o comercial a gente tem que tratar com carinho. Sim. Porque realmente quando você tem um time bom, ninguém te segura. Mas eu vou pegar um ponto sobre a questão do currículo, ou do currículo não, do diploma. Do diploma. Que foi até no podcast com o Gelson, a gente falou bastante sobre isso. Tem um outro ponto também que vamos levar em consideração que a pessoa está numa boa universidade como a UniCV e que a pessoa é uma pessoa dedicada e é uma pessoa inteligente. Pelo menos ela é dedicada. Ela pode até não ser inteligente, mas pelo menos ela é dedicada. Então ela está naquele curso para realmente aprender. Então, vamos levar em consideração esta ótica. Estamos num mundo hoje onde as pessoas têm preguiça de estudar. Onde as pessoas assistem meia dúzia de podcast, de cortes de Reels e se colocam como especialistas. E as pessoas não têm mais vontade de se aprofundar num tema. Então, marketing é um exemplo bem legal. Você tem hoje, as pessoas veem aí um conteúdo de marketing, lá vê 2, 3, 4, meia dúzia de Reels, se apropriam e acham que são os especialistas de marketing, que entendem tudo de marketing. Também tem os coaching.
Nada contra. Mas eu também. Só que Mesma qual que é o coisa. ponto? Tá, mas essa pessoa não tem paciência e vontade de ler um livro completo, de entender. O Cledson, que é nosso gestor aqui, ele tem um livro. Tá aí o livro do Kotler? Ah, o Kotler. É uma... Cara, quando olha que eu não o sei se tá Kotler nesse armário aqui. chega- Eu não sei se ele tá nesse armário aqui do estúdio ou se ele tá lá na sala. Cara, ele é um... Sim, ele é não, 2 vezes mais grosso que isso aqui, ó. É isso aí. Entendeu? É isso Então, aí. tá ali. É Opa, isso aí tá ali, mesmo. ó. Eu vou até pegar. Pegue pra mim. Acho que quase que eu derrubei aqui a minha plaquinha do 1 milhão. Então, assim, ó. Aí a pessoa... Esse aí assusta. Ó, pra quem não conhece, ó. Tá aqui, ó. Ele tá até velho, tanto que ele já foi folheado. É. Olha a grossura deste livro aqui, ó. Então, beleza, você é especialista em marketing? Cara, você tem que ter... Você leu isso? Você estudou isso? Então, a questão do diploma também, ela levanta um outro fato que é a falta de profundidade dos profissionais de hoje. A falta de conhecimento técnico dos profissionais de hoje. Mas, Fábio, você era professor. Sim. Você mesmo falou, né? Que já esteve dentro da sala de aula. Eu também. O imediatismo tomou conta dessa geração. E essa geração, quando eu falo, não é essa geração de agora, a minha geração é anterior, bem anterior à sua, via a educação como algo sério, como uma forma de mudar vidas. Né? A sua, eu acredito, não sei que idade você tem, mas eu acredito que também. Agora, as próximas gerações... Eu sou da Y. Então... Eu sou a última geração que ainda olhava um pouco para isso. E uma parte já parou de olhar. Já parou de olhar. Então, o que acontece assim? Ó, nós vivemos num mundo onde tem muito acesso à informação. Né? Num dedo você tem acesso à informação que você quiser, ainda mais com as IAs hoje, pelo amor de Deus, né? Mas não tem o conhecimento. Informação sem um aprofundamento, ele não vira conhecimento. Então, fica a informação pela informação. Ou você assimila aquela informação que é um recorte, ou você simplesmente também amanhã já nem lembra o que você, né, a informação que você pegou hoje. E isso é muito triste, porque o conhecimento, ele exige assim, você ter a informação, se aprofundar naquela temática, refletir, ver diferentes pontos de vista sobre aquele assunto. E tem pessoas que fazem, e mesmo assim, tem pessoas que vão para a universidade e elas vão para fazer prova, não para aprender. Ah, não, sim, para o título. Para o título. Que é o diploma. E aí as pessoas, elas têm um diploma, mas continuam. Por isso que eu falei, nesse exemplo que eu vou dar, eu vou levar em consideração alguém que está lá querendo se aprofundar. A sua área é um grande exemplo disso. Eu não sei como é que está essa métrica hoje, mas... não sei se melhorou, mas a gente veio de uma crescente de formados em direito que não conseguia tirar o OAB. Exatamente, porque é uma das poucas profissões, tem medicina também, né, que existe uma barreira. Né? Olha, você realmente... Tipo assim, se é bom, deixa eu ver então. Você Vamos ver realmente se é aprendeu alguma coisa nos 5 anos de curso? Então, vamos ver, né? E a prova da OAB veio para... Todo mundo fala de corporativismo, fala de, né, que os advogados querem o quinhão só para eles, mas não, na verdade, é a forma que a gente tem de filtrar. Por quê? Exatamente. Porque a educação é um serviço que deveria ser público. Né? E aí ele é concedido ao particular explorar porque o Estado não tem condições de levar o ensino superior, ou até o ensino, né? A educação como um todo, para todo mundo. Então, concede ao particular explorar o serviço, né? O direito à educação. No momento que o particular explora esse serviço à população, tudo pode acontecer. Né? Tem a instituição particular séria, tem a instituição de ensino superior picareta, tem a mercenária, tem a que não está nem aí. Ah, Fábio, você quer o diploma de quê? Não, vem cá que a gente vem aqui, faz uma aí. prova. Você finge que estuda, eu finge que te ensino e eu te dou o diploma. Então, existe instituição... Aliás, como qualquer empresa, né? Empresa também, exatamente. Qualquer empresa, né? Uma instituição de ensino
privado, é como qualquer empresa. Tem os bons, e qualquer profissão. Tem os bons e tem os ruins. Então, assim, existe muito disso, do aluno vir para a faculdade para obter o diploma. Só que esse aluno, hoje, esse profissional, desculpa, ele não vai sobreviver. Porque ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Sem conhecimento, hoje o mercado exige que você saiba fazer. E se você não sabe fazer, meu filho... O diploma não segura. Você até pode entrar. Então, o diploma é a porta de entrada. Mas não retém. Não se mantém. Não se mantém de jeito nenhum, porque o empresário também não tem tempo a perder. Em uma semana, você já consegue, pelo seu feeling, por já ter sofrido tanto quando começou a empreender, você já consegue ver se vai ou não vai rolar aquilo. E acho que tem mais um ponto que, olhando para o mundo como é hoje em dia, a evolução das coisas são tão rápidas que o diploma ele é a porta de entrada, mas você precisa continuar de forma... Você não pode parar de estudar nunca. Não pode de jeito nenhum. Nunca. Você tem que... não necessariamente você precisa seguir aquela trilha tradicional antiga, que era pós-graduação em MBA. Sim. Que foi a que eu segui. Formação, pós-graduação em MBA. Eu também. Você não precisa seguir essa trilha, dependendo da carreira que você quer seguir. Sim. Mas o diploma, pode ser que daqui a 2 anos, porque na prática, com tecnologia, com várias coisas, tá muito rápido. Então, a pessoa que se forma, ela não pode ficar estagnada e acomodada com o diploma. O que acontece assim, hoje as profissões estão sumindo muito rápido. Muito. Entendeu? As profissões umas estão sumindo do mapa e estão vindo novas. Tanto é que o próprio Ministério da Educação, que é quem regula, né, a educação superior no Brasil, lança todo ano um catálogo de cursos experimentais para atender a demanda do mercado. Né? Então, todo ano nós temos aí cursos novos, formações novas, mais rápidas. Nós estamos com tanta carência de profissionais no mercado que... E aí justifica a importância do diploma. É tão necessário o diploma que o Ministério da Educação começa a ver as possibilidades de formar cada vez mais rápido para colocar essas pessoas que o mercado está precisando nos cargos. Sim. Entendeu? Hoje nós temos assim, várias opções de ensino superior, que sai um profissional da área, muito específicos, de 1 ano. Quando você falou que você seguiu a educação tradicional, né? Faculdade, pós, mestrado, enfim, que foi o caminho que eu segui, era muito tranquilo, a gente sabia, né? Hoje, o profissional ele tem que ser multifacetado, ele tem que saber um pouco de tudo. Mas eu sei muito disso. Mas você pode saber muito disso e estar fora do mercado. Porque hoje você tem que saber do início ao fim. Mas aí é superficial, você falou de aprofundar. Não, eu não estou falando disso. Você tem que entender toda uma cadeia, o início, meio e fim, para fazer parte dela. Senão você está fora. E não é assistindo meia dúzia de podcast e vendo... Não é. Não é Não assim. Tem alunos que, às vezes, quando entram na faculdade, dizem assim, poxa, eu estou querendo, vamos supor, ser analista de dados. E vocês estão me dando português na matriz. É lógico, você tem que saber escrever, cara. Gente, você tem que saber interpretar, você tem que saber ler, você tem que saber escrever, você tem que saber falar, se comunicar. Então, é óbvio que na sua matriz vai ter alguma disciplina que trate da sua língua-mãe. Mas para que eu tenho que estudar isso? Né? E assim vai. Direito, quem faz direito não quer saber de estatística, porque a matemática, poxa, eu vim fazer direito justamente porque eu não suporto matemática. Na hora de calcular o seu honorário lá, não consegue calcular o valor certo. Aí a gente já está voltando naquilo que eu falei, todo advogado, né, todo contador consegue ser advogado, advogado não consegue ser contador. Por quê? Porque hoje você tem que entender um pouco de tudo e ser bom em alguma coisa. Para ser empreendedor, você não pode ser de uma forma utópica, eu vou empreender, eu vou. Não, você tem que saber exatamente o seu propósito, o seu projeto,
entender do que você está fazendo, porque senão você vai morrer na casca. E mesmo assim, o exemplo sou eu estou há 5 anos nessa caminhada. E hoje, se eu não buscar novas formas, né, de conhecimento, novos aprendizados, novas possibilidades, Graziella, eu fico estagnada. As coisas acontecem muito rápido. Você é empreendedor? O seu negócio, quais são as ideias? Da onde você vai tirar novas ideias, novos projetos, novos negócios? Vai estudar. Não existe mágica, não existe mágica. E, infelizmente, eu me pergunto assim, o que será, né, do nosso futuro? Porque é muito comum hoje a gente ter, no nosso meio, amigo, familiar, pessoas que não dão a importância para a educação. Você imagina... não gosto muito de falar de valores, mas vamos falar em valores só para ver o quanto é absurdo. Um ensino hoje, um curso superior, na minha instituição, hoje custa menos que R$200 mensais. Você gasta, no bar da esquina, 300 no final de semana. Mas você não quer gastar 200, ou é bem menos, tá? Menos de R$200 para estudar. Sendo que a cachaça vai embora. Eu faço esse exemplo para vender um outro produto nosso aqui com a picanha, com o churrasco do final de semana. Uma peça de picanha, uma peça de picanha, um fardo de Heineken é R$200. Não, mas aí você já está pós-graduado. Entendeu? Você pagou seu ensino superior, a pós-graduação e já está no mestrado. Porque não é prioridade a educação para muita gente. Não é. Só que eu sou meio idealista, assim, eu gosto de acreditar que em algum momento as pessoas vão acordar e ver que a educação é o caminho, realmente, porque no Brasil o diploma ainda importa, é o que vai abrir as portas para você, de repente, até para fazer outra coisa, bem diferente da sua formação, mas é o que abre as portas. Estudar e estudar é um projeto de vida, transforma a sua vida, transforma a vida da sua família, transforma a vida daqueles do seu círculo, sabe? Eu ainda sou bem utópica, eu acredito que esse momento há de chegar, mas ainda nós não vivemos isso. Então, o diploma ele foi bem banalizado, porque hoje é a dança do TikTok, né? É o videozinho que vira meme, é você ter seguidores. Quem são seguidores? Entendeu? Mas só que isso tem... Vamos lá, é o Pareto, né? Vai ter um percentual... Sim. Que vai ganhar dinheiro. Que tá dando certo. Influencer virou uma profissão, mas assim como nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado, nem todo mundo vai ser contador, nem todo mundo vai ser influencer. Sim. Um percentual vai dar certo. Só que a gente vê só que todo mundo quer. Quem dá certo. Só que todo mundo quer o que é mais glamuroso, o que é mais fácil. Claro. Mas o que acontece pegando a linha na jornada ali de um indivíduo? Ele vai ter esse vislumbre ali nos 17, 18 anos de não fazer uma faculdade, porque tá, beleza. Sim. E aí vai seguir a vida dele. E aí quando ele tiver 22, 23, 24, ele vai conhecer uma pessoa, vai querer casar, vai ter filho. E aí ele vai falar assim, cara, ferrou, agora eu não tenho condições de sustentar uma casa. O que eu vou fazer? Ou ele vai continuar batendo cabeça, ou ele vai neste momento falar, não, beleza, preciso estudar, preciso investir em educação. Porque com essa educação eu vou conseguir um emprego melhor, que vai me dar um salário melhor, que eu vou trazer uma condição melhor para minha família. Então, eu vejo que daqui a uns 5, 6 anos, vai vir uma avalanche nesse... É cíclico, É cíclico. As pessoas assim... desculpa. É cíclico. A gente sabe disso, né? As coisas começam a retornar como era há muito tempo atrás. Porque a pandemia, ela fez com que todo mundo fosse pro digital. E a geração de dinheiro no digital jorrou absurdamente. Porque estava todo mundo no digital. Ali era a fonte de renda. Então, você abriu o Instagram naquela época, tinha 12 lives.
Ninguém ia no supermercado comprar coisa, ninguém ia no shopping comprar coisa. Todo mundo comprava no digital. Então era muito fácil você ter sucesso no digital. Só que essa onda não está mais igual estava. Então esse ciclo daqui a uns 3, 4, 5, 6 anos vai chegar as pessoas com 25, 26 e vão falar, cara, peraí, não deu? O que eu tenho que fazer agora? E aí vai voltar o ciclo de educação, estudar, só que aí vai começar a fazer isso com 25, 26 anos. Tem que resgatar, né? Resgatar aquilo que realmente é importante, que pode Exato. Fazer diferença. Graziela, pra gente finalizar, se deixar, a gente vai fazer... Cara, podcast comigo, se deixar, eu faço 2 horas de podcast aqui. Mas é que é gostoso, né? Porque é uma conversa e a gente tem certeza que muita gente acaba se identificando, né? Que está deixando as coisas... Sim. Depois eu vejo, quero empreender, mas não sei muito bem por onde começar. E pra gente fechar, eu queria... Essa aqui é a sua câmera, eu queria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem. Deixa eu até tirar o Kotler daqui. Para não assustar, né? Para quem está nos assistindo, que legado você quer deixar com essa sua história de educação? Sua história na educação. A educação é um elemento importantíssimo na minha vida. E eu costumo sempre fazer a diferença na vida das pessoas que me rodeiam. Eu procuro sempre ser exemplo de perseverança. Eu sou o exemplo que a educação transformou a minha vida. Eu tive vários momentos em que desistir era mais fácil. E também vários momentos que eu tive a oportunidade, porque eu tive sempre o foco que a educação era capaz de me levar mais longe. Pense o que você quer para o seu futuro. O meu propósito é dar acesso à educação através do UniCV. Nós estamos agora em Londrina. Eu abri, agora nós vamos inaugurar uma sede maravilhosa para ver se as pessoas conseguem nos ver como uma empresa realmente transformadora, inovadora. A nossa nova sede, ela transmite tudo isso. Então, o que eu tenho para dizer para quem está nos assistindo? Pare e reflita, tenha um projeto de vida, tenha um propósito. Acredite que a educação pode ser o caminho, pode transformar, sim, a sua vida, da sua família, e pode ser o exemplo para os seus filhos e para as pessoas que você ama. E a gente deixa de legado sempre o que a gente faz, né? E eu acredito que eu sou um norte para todas as pessoas que me rodeiam, porque eu vim de uma família muito humilde, mas que teve sempre a educação como foco e como possibilidade. Sensacional. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Pela adorei. participação. Quando tiver oportunidade de palestra, um workshop, que você quiser que eu converse lá com seus alunos, fico à disposição. Perfeito. Já tá chamado, tá? Então já vamos coloca alinhar. aí que a gente vai ter Gosto momentos. muito de conversar com o pessoal que está na graduação, justamente para mostrar para eles como eles vão pegar aquele momento, aquele investimento que eles estão fazendo e transformar realmente em prosperidade para as famílias deles. Então, gosto muito desse tipo de conteúdo. Então, estou à disposição, pode contar comigo. E obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso podcast. Obrigada a você e vou contar com você, sim. Pode deixar. Pessoal, mais um podcast encerrado. Lembrando, todas as semanas aqui, um episódio novo para você. Não deixe de nos seguir no YouTube, seguir lá no Spotify para não ficar de fora, não perder nenhum desses conteúdos transformadores. Até o próximo episódio. Valeu!